Brasileiros com sintomas de coronavírus não serão trazidos de volta da China. Direto para Brasília, reportagem de Luciana Verdolim. Olha, o governo brasileiro ainda não sabe quando os brasileiros que estão lá em Wuhan, na China, serão retirados daquele país. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, explicou aqui no Palácio do Planalto que primeiro o governo vai reconhecer a declaração da OMS, da Organização Mundial da Saúde, de emergência sanitária. Isso para facilitar a contratação de serviços. Assim que eles chegarem aqui ao Brasil, eles deverão ficar 18 dias em quarentena, 14 dias, que é o período de incubação da doença, mais uma margem de segurança. O governo avalia utilizar bases militares em Anápolis, Florianópolis ou no Nordeste. Hoje, 55 brasileiros estão em Wuhan, que está isolada por conta do grande número de casos da doença. 40 brasileiros pretendem voltar, 14 já avisaram que não querem e uma pessoa ainda estaria em dúvida. O ministro explicou por que só os brasileiros da região serão resgatados. Quem está fora de Wuhan tem direito de ir e vir, ele pode comprar uma passagem e sair da China. O problema de Wuhan é que eles estão sob uma quarentena determinada pelo sistema de saúde chinês. Somente aquela cidade, aquela província ali. Ainda segundo o ministro, as regras de embarque estão sendo definidas, mas quem tiver qualquer tipo de sintoma não viaja. Por que a gente colocaria uma pessoa com febre, com coriza, dentro de um avião com outras 50, né? Não tem porquê. Então você tem um exame clínico que é normal que se faça para ver se a pessoa está em condições, até para você não colocar essa própria pessoa em uma situação desconfortável e não colocar os demais. A preocupação se justifica uma vez que o Brasil ainda não registrou nenhum caso da doença. O último balanço aqui do Ministério da Saúde aponta 14 casos suspeitos no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ontem foram descartados outros 13 casos que estavam sendo investigados. Na próxima quinta-feira, secretários de saúde de todo o país e das capitais estarão aqui em Brasília para discutir formas de preparar todos os estados para a possível chegada do vírus. O ministro ressaltou que é importante nesse momento também aumentar a higiene. Segundo o ministro, no entanto, hoje o risco de se morrer de dengue, sarampo ou febre amarela é muito maior do que o de se contrair o coronavírus. De Brasília, Luciana Verdolim. Já a Organização Mundial da Saúde descarta classificar o coronavírus chinês como uma pandemia. Mesmo com 28 países ao redor do mundo com casos confirmados, a OMS apenas declarou estado de emergência global, aconselhando as nações a adotar algumas medidas de segurança. Enquanto isso, a Federação Internacional do Automóvel estuda cancelar o Grande Prêmio de Fórmula 1 da China em 19 de abril em Xangai. A proposta vem após a decisão de cancelar a etapa de uma prova da Fórmula E, prevista para ocorrer em 21 de março em Sanya, cidade ao sul de Beijing. Professor Vila. É interessante essas grafias, né? Beijing, que é Pequim, né? Resolveram mudar. Eu não consigo falar Beijing, eu continuo falando de Pequim. Pequim, não tem jeito. Agora, o ministro da Saúde quer nos tranquilizar, dizendo assim, olha, é mais fácil pegar dengue do que o coronavírus. Pô, convenhamos, parece piada, né? Eu estou me lembrando da Praça da Alegria, lá na década de 60, com o Manuel da Nóbrega e o Walter Dávila, né? Vamos falar um pouco mais sério a questão, né? Nós temos problemas sanitários graves. A dengue, inclusive, é um problema gravíssimo. Inclusive, agora aqui na América do Sul, vários países vizinhos com dengue, Colômbia, Bolívia e tal. A minha preocupação é a questão dos portos, né? Por quê? Qual é o país que mais comercia com o Brasil? A China. Né? O Brasil exporta para a China o dobro que exporta para os Estados Unidos e compra também, é o maior comprador da China, aqui, né? O país que nós importamos mais da China. Então, a questão portuária, quais são os principais portos que o Brasil negocia com a China? Eu não sei, presumo que seja Santos, claro, um deles Paranaguá, mas eu não sei os outros. Quer dizer, que medidas estão sendo tomadas junto com as autoridades estaduais, porque é uma questão global do Ministério da Saúde e das secretarias estaduais, nos portos para os navios demoram cerca de 30 dias para chegar
chegada da China aqui, mais ou menos aproximadamente, o que está sendo tomado? Quer dizer, quem contraiu o vírus certamente se manifestaria no navio, tendo em vista que demora 14 dias a incubação, é o que dizem, né, pelas informações dadas. Ou seja, quais são as medidas tomadas? Isso é essencial. Tem muita gente que chegou, eu contei aqui o exemplo da PAN, né, a semana passada, né, um brasileiro, nós estávamos descendo aqui no elevador da PAN, estava eu, o grande Reginaldo Lopes, e tinha um senhor. Aí começamos a falar do coronavírus. Aí ele entrou no andar aqui embaixo, aqui onde nós fazemos o jornal. Ele falou, eu cheguei ontem, vindo da China, falou que a empresa até do qual veio aqui, e ele falou, tinha vários chineses com máscara e ninguém pediu nada para mim. E ele espirrou, aí eu já comecei a falar com ele assim, né? Mas o Reginaldo, então, já queria sair por cima do elevador. Mas a coisa toda é o seguinte, não há controle nenhum. Nós somos muito bagunçados. É necessário levar a sério essa questão para ver o que é, né? Filha, eu acho que algumas questões básicas precisam ser resolvidas, então eu vou expressar só as minhas dúvidas. Por exemplo, demora 14 dias a incubação. Como é que você vai saber, se trouxer gente da China, se o paciente está incubado ou não? Como é que faz, se demora 14 dias? Porque aqui no Brasil estão casos sob suspeita, os casos surgiram já faz tempo. Não conseguem detectar, não conseguem confirmar, então como é que vão confirmar com viajantes que embarcam sem sintomas e, no entanto, estão com uma doença que é altamente transmissível? Essas coisas precisam ser esclarecidas. Eu não sei responder.